todos que assistem. Eu quero inicialmente agradecer o convite, né, de estar conversando um pouquinho aqui, registrando assim essas memórias sobre o processo eletrônico, deixando arquivado aí os nossos a nossa história, né, como instituição, que nessa transição, né, nessa quebra de paradigma que aconteceu há 20 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar, então, essa ideia de processo eletrônico. Eu sou Emerson Gazda, hoje sou juiz da Segunda Vara Federal de Jaraguá do Sul, mas na época da criação, da implantação do EPROC, eu era juiz da Vara Federal de Londrina, a Vara do Juizado Especial, que na época só tinha uma, hoje já tem duas, né? E fui justamente um dos juízes que participou da comissão da elaboração, da criação do processo eletrônico pelo Paraná, né? Fui o juiz que pelo Paraná fez parte dessa comissão. Era o juiz da Vara de Londrina e nós tivemos o privilégio, né, a honra de ser, então, a primeira vara que houve a instalação do projeto piloto do EPROC na sua primeira versão. Eu acho importante dizer de início que o EPROC, né, o processo eletrônico, ele é uma construção de toda a Justiça Federal da Quarta Região, né? Não há nós tivemos, na época, a responsabilidade, junto com alguns colegas, a responsabilidade de dar os primeiros passos, de criar as primeiras ideias, os primeiros conceitos. E hoje eu vejo que foi uma grande honra, né? Com certeza, vários colegas teriam também as mesmas ou até melhores condições de estar ali no nosso lugar. Então, eu me sinto um privilegiado e tenho gratidão aí pela Justiça ter nos oportunizado, né, participar desse projeto que, na época, e talvez até nem hoje a gente dimensione bem o quanto seria impactante, né? O quanto é impactante, porque a gente vai se acostumando com a nova tecnologia, com as novas coisas que existem, mas se a gente volta a pensar que tudo era de papel e se hoje tivesse que tramitar tudo em papel, a complexidade que as demandas envolvem hoje, e antigamente o volume que já se tinha, né? Então é muito importante, é muito legal fazer parte dessa história. O que eu vou trazer, talvez, é um pouco assim de como tudo começou, né? Que a gente, na minha participação, porque eu era até um juiz recentemente, de certa forma novo, porque tinha sido promovido fazia 3 ou 4 meses e fui para essa vara do juizado especial de Londrina. E junto com o diretor de secretaria e com o juiz substituto na época da vara, Roberto, a gente e o diretor Maurício, a gente começou a tentar achar formas de resolver os processos que a gente tinha, porque essa vara era nova, né? Tinha 5.000 processos aguardando distribuição e, e isso era um número, hoje ainda é um número muito grande. E aquilo tudo em papel, tinha que carimbar e tal, e a gente começou a pensar alternativas. A gente montou um protótipo, assim, que hoje é até risível, no sentido do que a gente pretendia fazer, de tramitar os processos totalmente pela via eletrônica. Mas fizemos isso com um projeto, avaliando custos, avaliando as possibilidades, botamos no papel esse projeto e remetemos ao, então, desembargador federal, que era coordenador de juizados especiais, doutor Wilson da Roça, propondo essa solução. Hoje eu olho assim com a experiência, naquela época eu tinha 2, 3 anos de Justiça Federal, né, como juiz, já tinha sido servidor antes, mas hoje com quase 25 anos de experiência de justiça, eu olho e falo que coragem que eu tive de mandar, porque tinha acabado de ser promovido e já queria fazer um projeto que era tão audacioso. Mas que bom que essa coragem também existe, né? E deve continuar existindo. E, a partir dali, remetendo esse projeto, o desembargador Daval já estava pensando na criação, né, do sistema de processo eletrônico, conversando com o doutor Tejada, que já tinha um sistema de peticionamento eletrônico lá em Rio Grande, né, já em implantação. Também nós tínhamos o doutor Antônio Schenkel, aqui em Blumenau, que estava conseguindo resultados excelentes na conciliação. Então, ele viu a experiência do Dr. Tejada com as ideias do Dr. Antônio, e aí recebeu aqui também aquele meu projeto e falou, pronto, está feita a comissão, né? E criou essa comissão em que nós tínhamos 30 dias para apresentar o projeto de processo eletrônico. Quer dizer,
algo que hoje a gente olha e fala 30 dias é praticamente impossível, né? Mas como a gente não sabia que era impossível, a gente foi lá e começou então a trabalhar nisso. E foi realmente uma comissão que teve talvez o grande mérito de acertar nas suas ideias iniciais, e talvez isso seja um mérito do EPROC até hoje. Ele acertou muito mais do que errou. Claro que erros sempre são cometidos nas escolhas, porque você tem que decidir de que forma que você vai fazer uma coisa ou outra, mas a gente teve ideias iniciais que foram positivas, e acho que a principal dela foi, no projeto piloto, utilizarmos os equipamentos que a Justiça já dispunha, tá? Então, nós não precisamos comprar nada, não precisamos licitar. Então, foi a ideia do custo zero, né? Quer dizer, não vamos, usamos nossos próprios servidores, nossa própria capacidade técnica, e os nossos servidores, na época, com certeza, eram, e hoje também, mas na época estavam bem avançados, né? No sentido de que, buscando as tecnologias, né? Porque você pensa assim, em 2003, é diferente a realidade, era diferente a realidade da internet de 2023. Né? Então, você tem que voltar lá atrás para pensar a história naquela realidade. E aí nós, nessa primeira reunião, conseguimos estabelecer um esboço, um projeto, as metas do projeto piloto para a instalação, claro, criação apenas na matéria de direito revisional como piloto, com os recursos que nós já tínhamos. No mesmo dia, havia uma sessão do Conselho de Administração do Tribunal, onde nós montamos uma apresentação, apresentamos para o Conselho de Administração e recebemos o aval para trabalhar na implantação desse sistema. Então, foi muito rápido, foi um trabalho, e, obviamente, talvez ali em 45 dias, 60 dias, nós já estávamos instalando o projeto piloto em Londrina. Então, eu imagino que nesse tempo, nós trabalhamos muito na vara, conversando com os advogados, trazendo como ia ser, né? Trabalhando, mostrando a importância de participação desse momento, né? O engajamento de todos, e eu tenho só a agradecer e a elogiar a todos que trabalhavam em Londrina na época, os servidores da Justiça, ao pessoal do Paraná também, o diretor do foro, o pessoal da informática ali, e também aos usuários da justiça, aos advogados que abraçaram essa causa. Isso realmente facilitou muito o nosso trabalho, porque, claro que, instalado o sistema, nós tínhamos testado ele exaustivamente, internamente, com os servidores, num módulo de teste, mas na hora que ele começa a funcionar, efetivamente, os problemas vão surgindo. Tivemos logo no primeiro dia um problema de acesso, onde o servidor onde a base de dados ia, pelo projeto inicial, ficar em Londrina, porque a internet na época não era tão boa como hoje, então era interessante ficar próximo da sede da Justiça, fisicamente, né? Mas não funcionou, os links de acesso externo não funcionavam ali pelas configurações que nós tínhamos na nossa rede de segurança. Então, foi levado esse equipamento de base de dados durante a noite, né, para a cidade, para Curitiba, onde o Gerson, que era o diretor de TI na época, estava lá esperando o nosso servidor, que era o agente de segurança, levou esse equipamento. Aí foi feita a instalação lá, e eu lembro que lá pela 1h da manhã eu estava em casa testando, então, de Londrina, se os links para acesso externo da justiça estavam funcionando. E aí estavam funcionando perfeitamente, de forma que no dia seguinte já estava resolvido o problema. E por aí você vê a grande questão, que teve problemas, teve dificuldades, mas a, a solução também ela foi ágil, né? E o EPROC, ao longo desses 20 anos, veio evoluindo dessa forma. Então, nesse meu curto depoimento, né, eu acho que eu quero destacar esse aspecto, a participação de todos, a evolução, o engajamento, assim, e a oportunidade de participar dessa nova trajetória. A justiça sempre vem enfrentando novos desafios, porque o processo eletrônico facilita o acesso, facilita as nossas comunicações, e agora nós temos um volume também
grande de processo, vamos ter, e agora passa por essa ideia do momento atual que nós estamos da inteligência artificial e outros mecanismos de tecnologia que possam ajudar, e é interessante que o EPROC, projetado nos seus conceitos iniciais, na versão 1, lá em 2003, na versão 2 ele foi uma evolução, mas manteve os mesmos princípios, né? Então, antes de tudo, eu acho que um processo eletrônico são os princípios que informam ele e depois você vai construindo o sistema. E nós temos um sistema que hoje, 20 anos depois, permite trabalhar com essas inovações que a gente já imaginava na época que deveriam acontecer, né? Pensava-se de uma outra forma, mas que com certeza ainda para o futuro vai ter muita coisa aí que nós não pensamos ainda que vai nos ajudar na prestação jurisdicional, e a impressão é que o EPROC tem essa virtude, né, de estar preparado para se adaptar às novas realidades. Então, era isso que eu queria deixar assim de mensagem da minha participação nesse projeto.